Irmãos, podem notar a profunda agonia de uma alma que está aflita, em uma situação de grande perturbação, está invocando o nome do Senhor, e isso coloca-nos diretamente no pano de fundo do capítulo 15 de Gênesis, que nós vamos ler agora, em que Abraão estava experimentando angústias por causa do terror que estava dominando o seu coração. Vamos fazer a leitura desse capítulo 15 de Gênesis. Chegamos à quinta pregação nessa série que nós estamos ouvindo sobre o patriarca Abraão. Assim diz a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e o servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que te tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: À tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Vamos orar e pedir a ajuda do Senhor durante a pregação. Senhor Deus, por favor, nos ajuda nesse momento, que o nosso coração possa receber essas palavras que acabamos de ouvir na leitura solene da Tua Palavra. Ajuda para que essas palavras sejam palavras poderosas em nosso coração. A despeito das fraquezas do nosso coração, da nossa dificuldade de receber com integridade a Tua Palavra e a mensagem dela,
a despeito de nossas inclinações para o esquecimento daquilo que temos recebido do Senhor, a despeito da nossa fraqueza de incredulidade e medo e insegurança, nós pedimos, Senhor, por favor, vence os nossos medos, nos concede de Tua graça, enche o nosso coração de alegria, de paz, de segurança, de confiança, de esperança e de fé, como nosso pai Abraão. Fala conosco mais uma vez, abençoa essa pregação, abençoa o pregador, abençoa a Tua igreja, abençoa também os outros lugares onde nesse momento o Teu nome está sendo invocado em verdade, o Evangelho de Cristo está sendo proclamado, a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, amém. Amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, também visitantes que estão conosco, mais uma vez nessa noite, o que temos aprendido sobre as pregações, nas narrativas sobre o patriarca Abraão até esse momento? Lembrando, nós já chegamos hoje à 5ª pregação. Para recordar os irmãos, na primeira pregação nós ouvimos que Deus faz distinção entre os seus filhos e o restante dos pecadores. E nós ouvimos isso na primeira pregação em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 9, com o chamado de Abraão e a separação de Abraão do restante da sua parentela. Depois ouvimos que Deus chama o seu povo a confiar nele, enquanto nós temos que peregrinar nesse mundo em meio aos outros pecadores. Nós ouvimos isso na mensagem de Gênesis capítulo 12, versículo 10 a 20, quando Abraão teve que enfrentar o grande perigo de entrar no Egito com Sara, e até vimos como Abraão falhou em confiar em Deus, tentando resolver isso com uma meia mentira. Na terceira pregação ouvimos que Deus consola e abençoa a todos os seus filhos que deixam tudo para segui-lo. E vimos isso na pregação que mostrou que Abraão tomou a correta decisão de se afastar de Ló, mas apesar disso Deus o consolou em sua tristeza. E então ouvimos que Deus faz com que a bênção do seu povo transborde para outras pessoas, e vimos isso na pregação do capítulo 14, mostrando que a bênção de Deus que estava sobre Abraão transbordou sobre Ló e até mesmo sobre os cinco reis que habitavam ao sul do Mar Morto, quando Abraão resgatou não apenas a Ló, seu sobrinho, e tudo que ele possuía, mas também os outros cativos dessas 5 nações que ficavam ao sul do Mar Morto. E então chegamos ao capítulo 15, que nós acabamos de ler. Um capítulo riquíssimo em teologia. Os irmãos observaram o versículo 6, é um versículo que é usado, é um das primeiras grandes referências acerca da doutrina da justificação pela fé somente. É um texto extremamente importante. Então, nessa pregação nós veremos como a fé de Abraão é empregada nesse texto como testemunho da sua justificação, não como fundamento dela. Então, fé como testemunho da justificação e não como fundamento dela. Então lemos já no primeiro versículo que Abraão teve uma visão que durou o dia inteiro, desde uma noite até a outra noite. Os irmãos se lembram, eu já mencionei aqui, que no calendário judaico, diferentemente do nosso, o dia começa no início da noite, fim de tarde, início de noite, até o outro fim de tarde, início de noite. É diferente, a gente começa o nosso dia quando está amanhecendo, né? Porque a gente conta a partir de meia-noite, a primeira hora do dia. Os judeus contavam a primeira hora do dia, no cair da tarde, então 7 horas da noite, para a gente aqui seria a primeira hora do dia para um judeu. Então, no começo da noite, Abraão tem essa visão, e não devemos ter, apesar da palavra visão vem de vista, nós não devemos
ter a ideia que aqui visão é um tipo de miragem, de aparição visível que está acontecendo a Abraão. Porque veja já no primeiro versículo como essa visão se deu. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Então veio a palavra do Senhor. Está vendo que a visão aqui não está se referindo a uma aparição visível, mas é um acontecimento da manifestação de Deus, que na Bíblia acontece de várias maneiras, mas muitas vezes essa manifestação de Deus acontece com a palavra do Senhor vindo, a pessoa ouvindo a voz de Deus, como está acontecendo aqui. Então, nessa passagem, essa visão, ou a voz de Deus vindo a Abraão, chegou a ele enquanto ele estava ainda dentro da sua tenda, no começo da noite. Veja no versículo 5, que imediatamente depois das primeiras palavras, Deus conduziu para fora, isso é, da sua tenda, e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Então isso era a noite, uma noite escura, estrelada, onde a multidão das estrelas estavam visíveis. Essa visão, enquanto palavra de Deus que veio a Abraão, continuou durante todo esse dia, não foi só naquele momento. E durante a tarde daquele dia, Abraão preparou os animais que Deus ordenou que ele preparasse para o sacrifício que aconteceria, versículos 10 e 11, isso acontece durante o dia. E então, quando chega a noite, ou seja, a noite seguinte, o final desse dia, versículo 12 e 17, Abraão ouve mais uma vez a palavra de Deus na aliança que Deus vai firmar com Abraão. E note no versículo 18 que a passagem informa que tudo isso aconteceu naquele mesmo dia, certo? Versículo 18. Então, tudo que a gente está vendo no capítulo 15 está acontecendo no mesmo dia, e é um grande evento, um grande encontro de Deus para com Abraão. E notem a dupla promessa que Deus faz a Abraão logo no começo dessa visão. Deus diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Porque Deus está dizendo para Abraão, está prometendo para Abraão que é o seu escudo. Os irmãos sabem para que serve o escudo. Escudo é símbolo de defesa, de proteção. Por isso nós também cantamos o Salmo 46, declarando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa proteção. Ele está no meio do seu povo, no meio da cidade murada. Deus promete, com essa promessa de ser escudo de Abraão, Deus promete que vai proteger Abraão. Mas por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está fazendo essa promessa? Essa promessa é até inusitada. Ele não faz isso nas vezes que ele prometeu a Abraão. Ele sempre está falando sobre a descendência e sobre a terra, a descendência e a terra. E agora ele promete que vai proteger Abraão. Se os irmãos se lembram da pregação passada, no capítulo 14, nós ouvimos que Deus abençoou Abraão de tal maneira que Abraão, com um pequeno exército de pouco mais de 318 homens, ele derrotou 4 grandes exércitos, já quando eles estavam na sua terra, no norte de Israel, próximo a Damasco. Abraão derrotou esses exércitos, resgatou a Ló e os seus bens, e também a outros cativos com seus bens que haviam sido levados para lá dos 5 reinos ao sul do Mar Morto. Agora pense, o que aconteceria se esses reis
viessem de novo contra Abraão para se vingar, para recuperar o que havia perdido e viesse com exércitos ainda mais poderosos. Pense que situação. Se você é alguém que está num lugar estranho, que você não conhece, no meio de pessoas estranhas, e você sabe que tem pessoas que estão lhe seguindo e que querem pegar você, você vai saber o que é o terror que Abraão está sentindo. Eu mencionei hoje de manhã, eu mesmo, bastou a sirene do carro da polícia hoje de manhã passando na frente de carro para eu ficar angustiado por dentro. O medo é uma emoção muito forte, às vezes paralisante, às vezes é um ventre que gera muitos outros problemas na vida de uma pessoa, e a gente está vendo isso aqui também. A gente vai ver que o medo aqui vai gerar um outro problema, que é a dúvida em Abraão. O medo nos ensina que o mal existe, que nós não temos condição de combater. Nós somos fracos diante do mal desse mundo. Não temos como lutar contra ele com as nossas próprias armas. Diante dos perigos, nós nos sentimos fracos, incapazes de nos defender e defender aqueles que estão conosco. Foi exatamente em meio a esse sentimento de medo, de fraqueza, de frustração, que Deus aparece a Abraão e diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção, eu sou o mesmo que com braço forte destruí os 4 reis que você venceu. Eu estou aqui agora como teu escudo para te proteger. Não temas se eles voltarem. Então, para Abraão, de fato, ouvir que Deus é o seu escudo, de fato é um grande consolo. É como se você, mais uma vez voltando ao nosso exemplo, estivesse num lugar estranho, no meio de pessoas que você não conhece, ouvindo que tem pessoas que estão vindo atrás de você, de repente você ouvisse chegar o carro da polícia do seu lado e lhe proteger. Que alívio, que consolo, que segurança. Para Abraão, ouvir que Deus era o seu escudo, de fato, era muito consolador, e era uma segurança mesmo muito forte. Mas a essa altura o medo já tinha gerado certa dúvida no coração do patriarca. Porque pense, se Deus não tivesse aparecido e dito que era o seu escudo, se de fato esses reis aparecessem e se ele morresse, de que adiantaria toda a promessa que Deus tinha feito a ele? E até de que adiantaria o que Deus está repetindo aqui, que a recompensa dele será muito grande. Para alguém que teme a morte, qual a diferença faz em ter uma grande recompensa? Se você está achando que está prestes a morrer, e mais, o que adiantaria ter uma grande recompensa, especialmente se você não tem ninguém para quem deixar, você não tem nenhum filho? É mais ou menos isso que Abraão está se queixando com Deus nos versículos 2 e 3. Ele está dizendo: olha, Senhor, eu estou prestes a morrer e ando como se fosse um amaldiçoado. Isso é a frase que nós encontramos aqui no versículo 2: se continuo sem filho. Essa expressão aqui, se continuo sem filho, você talvez já ouviu. Rapaz, e especialmente no Antigo Testamento, eles consideravam uma pessoa amaldiçoada se ela é estéril, não conseguia gerar filhos. Alguém que não conseguia gerar filho, era como se ele fosse um amaldiçoado, um esquecido de Deus, um aborrecido, um desprovido da bênção de Deus para gerar um filho. Isso é o sentimento de Abraão, por não ter gerado ainda um filho. Já se passava quase 10 anos que Abraão tinha deixado Harã, a terra dos seus pais, e estava peregrinando em Canaã.
E passados quase 10 anos, nada de que se cumprir a promessa que Deus disse a ele quando tirou ele lá de Harã. Deus prometeu a Abraão que ele faria dele uma grande nação. E agora nada. A única pessoa na casa de Abraão capaz de herdar tudo que ele havia conquistado até aquele momento, toda a sua riqueza, era um homem de Damasco chamado Eliezer. Por ironia, a palavra Eliezer meu Deus é o meu socorro, a minha ajuda. Então aquele que era o mordomo estava sendo um socorro para Abraão, um homem sem filhos. Agora notem que essa mesma promessa de recompensa que Deus está fazendo a Abraão, e de que ele vai fazer de Abraão uma nação numerosa, Deus já havia feito isso outras vezes. Lembre-se lá no início do capítulo 12, quando ele chama Abraão de Harã, e no final do capítulo 13, quando ele se separa de Ló, está triste, Deus aparece e consola Abraão, mais uma vez prometendo que fará dele uma grande nação. Mas aqui nós temos pela primeira vez uma informação clara, direta, de que a descendência de Abraão viria do seu próprio lombo. Porque até então, o que Abraão tem? Um servo da sua casa que pode herdar. Mas Deus está dizendo, não, vai ser um filho do teu lombo. Versículo 4. Então, não seria aquele servo que Abraão tinha na sua casa, que era aquele homem de confiança da família, que assumiu o lugar de Abraão quando ele precisava sair, e que se ele morresse naquele momento, de fato não era um herdeiro legal, mas era um herdeiro natural. Mas notem também que apesar de Abraão estar ouvindo aqui pela primeira vez que a sua descendência viria do seu próprio lombo, ele não está ouvindo sobre com quem será o filho do seu lombo. E esse detalhe é importante porque nos joga diretamente no capítulo 16, o capítulo seguinte, quando nós ouviremos sobre Abraão tendo um filho com uma escrava. Então a gente vai ver mais sobre isso no capítulo 16. Então o que o Senhor faz para mostrar a Abraão que de fato ele vai ter uma descendência numerosa? Ele conduz Abraão para fora da tenda, o versículo 5, e o faz olhar para aquele céu escuro e estrelado e dizer: se fosse possível contar as estrelas dos céus, então você teria uma ideia do quão numeroso seria a sua descendência. Nesse momento, ouvi que Deus é o seu escudo, que ele não precisa temer, mesmo que os seus inimigos viessem ao seu encalço, o que não aconteceu, que na providência de Deus impediu que isso acontecesse. Ainda assim, Deus seria o seu escudo. E agora, quanto à sua recompensa, que não seria a recompensa de um morto, mas de um vivo, e um vivo que geraria filhos, e cuja descendência se tornaria tão numerosa quanto as estrelas do céu. De fato, a dúvida e o medo de Abraão foram dissipados. Agora nós temos um Abraão confiante, e um Abraão cuja fé é testemunhada no versículo 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Eu não vou me estender muito falando sobre justiça, mas eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre o final desse versículo aqui. Ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. Esse texto, ele é citado algumas vezes no Novo Testamento para fundamentar a doutrina da justificação
Um deles é Tiago, que no capítulo 2, versículo 21 a 24, Tiago vai citar essa passagem justamente para defender que a verdadeira fé é testemunhada pelas obras que a acompanham. E de fato nós estamos vendo e veremos aqui as obras de fé que acompanham a fé que Abraão está mostrando. Outra passagem que cita esse texto é Gálatas capítulo 3, versículo 6. Nessa passagem o apóstolo Paulo mostra que a fé não fica dependente de obras. Ela é testemunhada por obras, como Tiago fala, mas ela não fica dependente de obras, especialmente as obras da lei, ou seja, aquelas obras de obediência aos mandamentos. Como a gente às vezes diz aqui, nós recebemos a lei não para obedecê-la a fim de ser salvo, mas nós recebemos a lei para, por meio da obediência dela, mostrarmos gratidão a Deus pela salvação que Ele já havia nos concedido. Então o apóstolo Paulo usa essa passagem da Escritura para mostrar que a fé, a justificação não é dependente da fé. Mas o texto que realmente tem causado mais discussão é o texto de Romanos capítulo 4. Vamos a esse texto e vamos ler os primeiros 5 versículos. Romanos 4. Assim diz a palavra do Senhor: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Não vou tratar isso aqui, mas note que quando Abraão é justificado, ele é justificado como um ímpio, e não como alguém que já tinha a fé. Mas observem os versículos 3 e 5. Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ao longo da história, esses versículos aqui têm sido traduzidos de diferentes maneiras. E isso lhe foi, particularmente o versículo 3, e isso lhe foi imputado para a justiça, que é como provavelmente vocês têm aí, vocês estão com a revista atualizada em mãos. Mas se alguém está com a revista corrigida, vai ler, e isso lhe foi imputado como justiça. E ainda algumas traduções mais antigas vão colocar, e isso lhe foi imputado em lugar da justiça. Essas distinções são importantes. Jacó Armínio, por exemplo, o pai que ficou conhecido como os arminianos, o arminianismo. Então, Jacó Armínio, que era um pastor das igrejas reformadas e morreu como pastor reformado, mas ele tinha alguns pensamentos que não estavam de acordo com as doutrinas da igreja. Por exemplo, no que diz respeito à justificação do pecador, Armínio entendia e traduziu esse texto para dizer que a fé foi imputado em lugar da justiça. Armínio explicou que Deus podia ter exigido qualquer coisa do pecador, como no Antigo Testamento ele exigia uma obediência plena
aos mandamentos da lei. Mas agora, na nova aliança, ele dizia, Deus, ele aceita, em lugar da justiça que ele exige, a obediência perfeita aos seus mandamentos, em lugar da justiça, ele aceita a fé em Cristo Jesus. Embora a justiça de Deus exija a obediência plena aos seus mandamentos, Deus deixou isso de lado e aceitou no lugar disso a fé dos pecadores. Mas notem, irmãos, um perigo nessa ideia de Armínio. Essa ideia coloca a salvação como se fosse uma recompensa pela fé que o pecador tem em Cristo Jesus. Está vendo? A fé é colocada em lugar da justiça. Logo, a salvação não vem mais pela justiça, mas como recompensa da fé. Se fosse pela justiça, não pode ser do pecador, porque a sua justiça não presta, teria que ser a justiça de Cristo. Mas a justiça de Cristo é substituída pela fé do pecador. Então, muitos evangélicos ainda hoje podem dizer, não, salvação somente pela fé. Mas o que eles querem dizer com isso? Que Deus aceita a sua fé em lugar da justiça de Cristo, como Armínio fazia no seu tempo. Outros sugeriram a tradução que ainda pode ser encontrada na edição revista e corrigida, e isso lhe foi imputado como justiça. Está bem próximo daquilo que Armínio falou, porém não é uma afirmação categórica de que a fé, ela fica no lugar, mas ela é considerada como se fosse, ou seja, ela não é, mas é como se fosse a fé. Mas ainda é um pensamento confuso, e ainda está colocando peso sobre a fé, se vocês perceberem, porque a fé é como justiça, então está aqui na fé a ênfase. Mas a igreja, ao longo das eras, tem entendido essa passagem nos termos que nós encontramos na edição revista e atualizada, que nesse momento está na maioria das nossas mãos. Isso não significa que a edição revista atualizada seja a melhor tradução. Já teve uma pregação aqui, se os irmãos se lembram, que eu peguei ela, botei de lado e preguei a partir de outra Bíblia, que era a edição revista corrigida. Naquele momento, a revista corrigida tinha a melhor tradução. Então, traduções são sempre traduções e podem conter falhas e até erros, porque traduções, muitas vezes, elas vêm com interpretação. Por exemplo, como traduzir a partícula grega nesses versículos? Então, alguns estão traduzindo para, em lugar de, como, percebe? Então, as traduções têm suas dificuldades. O que é inspirado é a palavra de Deus, como ela foi escrita, e não as traduções para as nossas línguas. E as igrejas reformadas têm mantido a interpretação de acordo com as palavras que nós encontramos na edição revista e atualizada, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, a ênfase não está na fé, mas está na justiça. Porque nesse caso, a fé é o instrumento por meio do qual ele alcança a justiça. Dá para perceber que tem uma diferença? A ênfase agora não está na própria fé, porque não é ela que está como se fosse justiça, nem em lugar da justiça, mas ela é simplesmente o instrumento por meio do qual nós alcançamos a justiça. A justiça continua sendo a justiça de Cristo, não a fé. Nós não somos salvos como um mérito da fé, nós somos salvos por causa dos méritos de Cristo, a justiça de Cristo, que chega até nós por meio da fé, que Deus mesmo planta no nosso coração. E foi isso que aconteceu com Abraão. Não era a fé de Abraão que era o fundamento da salvação, o fundamento da sua justificação.
Essa fé de Abraão era um testemunho da justificação. Essa fé apontava para a justificação. Essa fé ensinava para uma justificação que lhe estava sendo imputada, creditada, colocada na sua conta. Essa justiça não está em nós, está fora de nós. Nós não tínhamos condição de alcançá-la, por pagamento nenhum. Mas essa justiça foi creditada gratuitamente na nossa conta. Nós éramos um pecador miserável, um devedor permanente, cuja dívida era impagável, mas um dia nós fomos consultar o nosso saldo e a dívida estava zerada. Alguém pagou a nossa dívida. Abraão creu em Deus e pela fé alcançou a justiça. A declaração de fé que lemos sobre Abraão, de jeito nenhum significava que Abraão tinha uma fé tão perfeita que merecia a salvação. Nós já vemos que esse não era o caso. Nós vimos a fraqueza de fé de Abraão quando ele desceu ao Egito. Ele não confiou que Deus ia protegê-lo, e ele teve que mentir dizendo que Sara era sua irmã. E nós veremos que ele vai fraquejar mais vezes. Então, de jeito nenhum, a fé de Abraão era a base para a justificação. E também não podemos dizer que Abraão já não tinha fé anteriormente a isso, porque ele já mostrou que tinha fé em Deus quando ele saiu de Harã, deixou tudo para seguir o Senhor numa terra estranha, ele não conhecia. Mas apesar disso, a fé de Abraão era uma fé que precisava ser aperfeiçoada, uma fé que precisava ser desenvolvida, e Abraão está aprendendo isso, até aqui ele está aprendendo isso. Ele está aprendendo, ele aprendeu que tem que confiar em Deus. Quando ele apanhou por causa da sua mentira no Egito, sendo censurado pelo próprio faraó. E aqui, mais uma vez, ele está aprendendo a confiar em Deus, que é o seu escudo e aquele que garante o cumprimento da promessa que havia feito, de que ele fazia dele uma grande nação, uma numerosa descendência. Então, podemos dizer que depois dessas primeiras palavras de Deus, Abraão está mais confiante, porque o medo do perigo agora se foi, porque Deus se revelou o seu escudo protetor. Ele está mais confiante quanto às dúvidas que tinha acerca da sua posteridade, já que ele não tinha filho ainda, e Deus então o chamou para fora e mostrou a multidão das estrelas e disse claramente pela primeira vez que vai sair do longo dele um descendente. Mas Abraão ainda buscava uma confirmação, um sinal de que isso ia acontecer. Isso acontece. Na Bíblia, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, quando o anjo anuncia que ela vai ter filho, ela pergunta: como é que isso vai acontecer, Senhor? Porque eu não sou casada. Então, esse pedido de uma confirmação, de um sinal que aponta para essa promessa, é recorrente na palavra de Deus. Isaías 7 também diz que Deus dá como um sinal que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E aqui Deus também dá um sinal para Abraão, um sinal importante aqui, um sinal de que ele seria o seu protetor, seriam destruídos todos os seus inimigos, mas ele e a sua descendência seria preservada. E um sinal que também apontava para mais longe nessa promessa, talvez mais longe do que Abraão podia alcançar. Deus ordenou a Abraão que ele preparasse um sacrifício e esperasse para ver o que aconteceria. Versículos, voltando a Gênesis, versículos 8 a 11, como nós lemos:
Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos. Existe uma dúvida aqui se é 3 anos ou dividido em 3 partes, mas é bem difícil aqui realmente. Uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu pelo meio. Pelo meio aqui é uma tradução que depende do que foi dito anteriormente, que eram 3 animais, não 3 partes, porque se fosse 3 partes não seria dividir pelo meio. Então veja que a segunda tradução ficou dependente da primeira. Isso são dificuldades que às vezes a gente enfrenta. Eu reconheço que aqui é bem difícil mesmo. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades. Metades aqui é dependente dessa tradução de meio, hein? Uma de frente da outra, literalmente lá é uma ao lado da outra, então pode ser 3, uma ao lado da outra, e não partiu as aves. E aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Então Deus ordenou que Abraão separasse esses animais. Lembrem-se que essa conversa de Deus com Abraão está acontecendo à noite. Começou dentro da tenda, continuou fora da tenda, mas à noite Deus está dizendo isso, e Abraão então atende à ordem de Deus com aquilo que eu já mencionei, que Tiago chamou de obras que acompanham a fé, e que os puritanos chamavam eles chamavam de obediência evangélica. Ou seja, não é aquela obediência para ganhar a salvação, mas é uma obediência de quem tem salvação. É uma obediência evangélica. Então Abraão obedece a Deus porque ele já tem. Ele não obedece para ganhar nada, ele obedece porque ele já tem. E em obediência, Abraão preparou os animais conforme Deus havia ordenado, cortando os maiores, os menores ele não chegou a cortar, e organizou as carcaças lá, do modo como nós temos descrito aqui. Alguns comentaristas sugerem que no mundo antigo existia um tipo de sacrifícios que eram empregados nos acordos entre partes, às vezes entre reis suzeranos e reinos vassalos, e às vezes entre pessoas mesmo. E eles faziam então um tipo de sacrifício onde ele cortava os animais em parte, e ambos passavam por meio das partes antes de oferecer o sacrifício, queimando-os. Então isso era uma indicação de que se algum dos dois quebrasse o compromisso, eles seriam tratados como aqueles animais, seriam cortados e queimados. Então, alguns comentaristas sugerem que o que está acontecendo aqui é um tipo desse ritual de pacto que já existia. É possível, realmente isso tem registro de que isso acontecia. Eu só não estou bem seguro de que o que está acontecendo aqui é uma imitação desses rituais, mas é bem parecido. Mas mesmo sendo parecido, tem uma coisa que vai acontecer aqui que não acontecia em nenhum dos rituais do paganismo antigo. Porque o que nós vamos ler nos versículos seguintes, depois de Abraão ter preparado os sacrifícios e ter esperado o dia todo, perceba que ele, logo depois, então, Deus ter falado com ele à noite, ele saiu para preparar os animais, mas ele fica o dia todo vigiando e esperando para ver o que vai acontecer. E o texto até diz que uma indicação de que ele passou o dia todo é que de vez em quando vinha uma ave de rapina para tentar comer os animais, e Abraão tinha que enxotar. Ele passou o dia inteiro ali, até o anoitecer. E quando anoiteceu, ele adormeceu. E naquele sono da noite, parece que Abraão teve uns pesadelos, né? Porque as palavras, versículo 12: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão,
e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. O texto não indica precisamente o que é, mas a gente leu sobre quais eram os temores de Abraão, né, com relação ao medo que ele tinha e as preocupações que ele nutria quanto ao seu descendente. E as próprias palavras que Deus vai declarar só faz aumentar as trevas que Abraão já estava sofrendo em seus pensamentos, porque se você vai ler os versículos seguintes, veja como não só Abraão, mas essas trevas vão permear sobre a descendência de Abraão. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão, quer dizer, os descendentes tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, realmente o ambiente aqui é sombrio. Ele, sonhando, foi tomado pelas trevas, pelos horrores, e despertando com as palavras do Senhor, o que ele ouve são palavras sombrias, palavras que mostravam introduzido com uma palavra: certamente, tenha certeza que a sua descendência vai ser peregrina e vai ser reduzida à escravidão. Então, considerando a promessa que Deus havia feito de ser escudo contra os inimigos, então aquela cena chamava a atenção, porque enquanto a escuridão já havia tomado conta de todo o lugar, o que nós lemos no versículo 17, sucedeu que ao pôr do sol, posto o sol, houve trevas, densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passava por entre as partes. Então, a escuridão é dissipada com a claridade de uma tocha que agora surge no meio das partes, consumindo, queimando tudo. Isso foi o que eu disse, que isso não acontecia nos sacrifícios pagãos antigos de pacto entre pessoas. Isso não acontecia. E outra coisa é que Abraão aqui não está passando por entre as partes. Só Deus, presente nessa tocha de fogo e fumaça, que estava passando entre as partes, e não Abraão. Então tem diferenças razoáveis aqui em relação aos costumes antigos, e é bem possível que, na verdade, aqui não é uma imitação dos costumes de sacrifícios pagãos, mas na verdade mostra o quanto os sacrifícios pagãos se corromperam em relação ao modelo de sacrifício que era realizado desde o princípio, onde Deus consumia o holocausto e não o homem tinha papel importante. Então, pense sobre essa cena agora. Abraão, despertado do sono, ouvindo, depois de ter ouvido aquelas palavras sombrias sobre a sua descendência, de repente ele é surpreendido com aquele fogo passando no meio das partes e consumindo todos aquelas carcaças. Então, aquele temor que Abraão sentia, de que os seus inimigos podiam lhe atacar e lhe destruir, ele podia olhar para aquele sacrifício ali e perceber o que Deus faz com pecadores, derramando fogo no céu e consumindo a todos, o que de fato vai acontecer mais adiante com Sodoma e Gomorra. Então Abraão podia pensar nos exércitos dos 4 reis e se consolar com a promessa que Deus estava fazendo
de que não apenas esses 4 reis, mas todas as nações de Canaã seriam destruídas, reduzidas a nada, conforme ele vai dizer nos últimos versículos. Versículo 18, Deus vai prometer isso. Naquele mesmo dia fez o Senhor a aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu, o Jebuseu. Todas as nações serão reduzidas a nada. Todas as nações serão consumidas pelo fogo da ira justa de Deus. De um lado, Abraão tinha um sinal poderoso de que Deus, de um lado, era o seu escudo contra os seus inimigos, mas também Abraão podia compreender que Deus também era um escudo em favor dele, providenciando uma proteção contra esse mesmo fogo que consome os restantes dos pecadores. Porque Abraão, ele podia olhar para aqueles animais que estavam ali e concluir que aquele fogo poderia cair também sobre ele. Mas Deus, misericordiosamente, providenciou os animais para que Deus desviasse a sua ira de Abraão para aqueles animais. Isso não é esquisito, não. Porque nós veremos no capítulo 22 que Abraão parece ter compreendido isso e aplica lá quando ele vai sacrificar Isaque, o seu filho. Porque ele vai dizer exatamente isso para Isaque, quando Isaque pergunta: pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas e o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá. Então, ele realmente está aprendendo que Deus é o Deus da provisão, o Deus que providencia um substituto para nós, como providenciou um substituto para ele, providenciando um escudo que lhe protegesse não apenas dos seus inimigos, mas da própria ira justa de Deus contra os pecados. Não dá para exagerar e dizer o quanto Abraão compreendeu que o que Deus estava ensinando para eles é que um dos seus próprios descendentes seria esse escudo. Isso seria demais. Mas o fato é que o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso, que será um dos descendentes de Abraão, que será aquele, que será o sacrifício que vai atrair o fogo da ira de Deus em favor de pecadores. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Quando nós olhamos a palavra descendente nas passagens de Gênesis, de fato é um singular, mas é um singular que pode ser traduzido como plural, porque é a palavra semente, e quando a palavra semente é usada para se referir à sua posteridade. Mas Paulo está mostrando que o uso dessa palavra estava nos ensinando que Abraão teria uma numerosa descendência, sim, Deus prometeu isso, como as estrelas do céu. Mas dentre esses descendentes, Deus havia designado um para ser o escudo protetor do povo de Deus contra a justa ira de Deus. E assim nós aprendemos como essa passagem não está falando simplesmente sobre a fé de Abraão, mas está falando sobre a providência de Deus que chegou a Abraão por meio da fé. Em conclusão, irmãos, a fé de Abraão foi estimulada pela promessa
que Deus fez a ele lá no comecinho: serei o teu escudo, a tua recompensa será sobremodo grande. E essa promessa que Deus fez a Abraão foi confirmada por um sinal no céu, olha as numerosas estrelas, e também por um sinal na terra, o sacrifício dos animais, firmando a aliança, o pacto entre Deus e Abraão. Então devemos nos perguntar: qual o papel da promessa de Deus na nossa fé como cristãos, como descendentes de Abraão? Não segundo a carne, mas segundo a fé que Abraão confessava. Porque a nossa fé também é estimulada pelas promessas. Por essa razão, Deus nos convoca para que semanalmente possamos ouvir as promessas de Deus. O próprio culto é uma repetição da promessa da salvação. Porque quando nós olhamos para a vinda de Jesus a esse mundo, Jesus veio enviado pelo Pai, Jesus viveu e morreu pelos nossos pecados e voltou ao Pai. Isso é o que nos é proclamado a cada culto da igreja cristã. Deus vem ao nosso encontro. A obra de Cristo nos é proclamada no Evangelho que é pregado. Depois somos despedidos e Cristo retorna. O culto é uma analogia perfeita da obra redentora de Cristo no mundo, e por isso nós somos chamados dominicalmente a ouvirmos mais uma vez a mensagem do Evangelho. E por quê? Porque nós somos ainda mais fracos do que Abraão. Porque Abraão, aquele que era chamado herói da fé, aquele que era chamado nosso pai na fé, ele vem mostrando uma fé que ainda era muito fraca. E por essa razão a gente está vendo repetidas vezes Deus aparecendo a Abraão e fazendo de novo as mesmas promessas. Por que ele precisa ouvir isso? Porque a sua fé é fraca. Nós precisamos de auxílio da parte de Deus. E nós temos esses auxílios na pregação do Evangelho e também nos sacramentos. O que nós confessamos sobre os sacramentos? Os sacramentos são fortalecedores da nossa fé. Os sinais que Deus nos dá, como esse sinal que Deus está dando a Abraão aqui, e como o sinal que ele vai acrescentar à aliança no capítulo 17, servem como fortalecedor da fé. Nós veremos isso melhor na pregação do capítulo 17. Então, se Deus usa as promessas do Evangelho para fortalecer a nossa fé, como fez a Abraão, estimulando-os com a promessa de que era seu escudo e de que o seu galardão seria sobremodo grande, devemos também pensar sobre o significado dessas palavras para nós. Devemos nos lembrar sempre, irmãos, que Deus é aquele que nos protege com mão forte, com braço poderoso, enquanto nós peregrinamos nesse mundo, como nosso pai Abraão o fazia em Canaã. Devemos sempre nos lembrar que durante a nossa jornada por esse mundo, Deus é a nossa fortaleza, a fortaleza da nossa salvação. Devemos sempre recorrer a Ele como a nossa rocha segura, a rocha que aquele que for esmagado por ela será reduzido a nada. Deus é para nós como os montes de Sião em volta de Jerusalém. Deus é o nosso socorro bem presente, a nossa proteção, o nosso escudo. Não devemos ter medo dos nossos inimigos, mesmo vivendo dias difíceis como esses. Eu sou o primeiro, eu tenho que recorrer a Cristo para vencer os medos que muitas vezes os horrores causados pelos inimigos da igreja, muitas vezes também causam em nós esse terror. E precisamos recorrer ao Senhor. É verdade que quando o perigo nos rodeia, nós ficamos com medo. Isso fala o quanto nós somos fracos, o
quanto a nossa fé é fraca e precisa ser fortalecida pelo Senhor. A maioria, ou qualquer de nós, quando o perigo da morte se aproxima, nós sentimos um pavor. A maioria, ou cada um de nós, quando pessoas más se aproximam de nós, nós nos arrepiamos de medo. Mas se naquele momento o Senhor nos concede a graça de nos lembrarmos da promessa que Ele nos faz, de que Ele é o nosso escudo, não temeremos o que pode fazer o homem. Não temeremos. A confiança em Deus será maior do que a chegada de 1000 carros da polícia. E quando os perigos dessa vida ameaçam aquilo que temos de melhor, nós somos estimulados a olhar para o céu e contar as estrelas e nos lembrarmos que a recompensa que Deus tem reservado para nós é maior do que todas as riquezas dessa vida. Lembre-se do que Deus promete. Ele promete que dura prova experimentará os ímpios. Mas quanto a vocês, amados irmãos e irmãs, o Senhor já preparou um escudo que já foi colocado sobre você, e um escudo que já absorveu toda a ira de Deus contra o pecado, um escudo que já deu a você não apenas a proteção contra o juízo de Deus, mas também um escudo que é a sua própria recompensa. Não temos recompensa maior nessa vida do que Cristo Jesus mesmo. Cristo Jesus não é apenas alguma coisa que nos serviu para nos proteger do juízo de Deus e do mal, mas Jesus é Ele mesmo, a promessa que estará conosco para todo sempre. Nunca, jamais, irmãos, poderemos contar as estrelas do céu para medir o tamanho da nossa recompensa que está guardada em Cristo Jesus, o nosso tesouro, nossa fonte de todo bem. Não temos como medir o amor de Deus que nos é revelado em Cristo Jesus. Portanto, tenha certeza de uma coisa: assim como o crente Abraão, por meio da fé, provou da justiça de Deus que foi apontado nos sacrifícios e dirigia o seu olhar para a promessa do seu descendente que viria, assim também nós, pela fé em Cristo Jesus, alcançamos a justiça que nós precisamos para não sermos condenados com o restante do mundo, e para nos mantermos confiantes e alegres na promessa que Deus nos faz. Por isso, aguardemos a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós cremos, Senhor, que a nossa justiça não está em nós mesmos, mas vem de fora de nós, do nosso Salvador Jesus Cristo, que pela obra redentora na cruz do Calvário, desviou de sobre nós a justa ira de Deus, carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, e suportando até a última gota do cálice da ira de Deus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos console com essas palavras e nos faça mais seguros de que Deus é o nosso escudo, de que nele a nossa recompensa será sobremodo grande.
Que cada vez possamos nos lembrar dessas palavras e recorrer a elas nos momentos difíceis, quando a nossa vida está sob ameaça e quando aquilo que nós temos conquistado nesse mundo estão sendo ameaçadas. Por favor, Senhor, que o Senhor nos console com essas palavras. Em nome de Jesus Cristo. Amém.